Fala pessoal, beleza? Oi, gente. Então hoje nós estamos aqui para bater um bate-papo com vocês sobre nossas expectativas e nossas realidades. O que saiu de diferente do nosso plano? Bastante coisa. Vai dar para te dizer quase tudo, mas isso que a gente planejou, né? Então, quando a gente planejou o nosso intercâmbio, né? Eu acho que é comum, todo mundo vai pensar o quê? Ok, que escola eu vou estudar, qual a cidade no país que eu vou escolher, ou qual país eu vou escolher, né? Eu acho que primeiro é o país. Qual país eu vou? Vou para Austrália, Dublin, Estados Unidos, Dubai, enfim, tem um monte. Isso. E nesse processo, né, quando a gente foi escolher, a gente escolheu Dublin, né, aqui na Irlanda, que não é novidade para quem nos acompanha aqui. E com isso a gente começou a planejar, né? Ok, vamos morar em Dublin. Casa, como vai ser, né? Onde é que a gente vai ficar? Emprego. Inglês, qual escola? Qual escola a gente vai escolher. O que levar de roupa? É muita coisa. Né? Então são várias coisas, o processo de planejar. Documentação, qual documentação tem que ter, qual não tem que ter, é muita coisa. O processo de planejar, eu acho que ele é muito importante. Porém, eu acho que mais importante do que planejar é também tu ter uma certa resiliência e saber que, chegando no país, muitas coisas podem sair diferente do que tu imaginava quando tu estava ainda no Brasil. E também ter essa certeza, porque vai sair diferente. Exato. Vai sair, não tem o que fazer. Coisas que não tá sempre no nosso controle, Por né? mais na nossa mão. Tu faça tudo ali, alguma coisinha escapa. Então acho que sim, que o certo é sim planejar, né? Tu vir com um script, um planejamento que tu vai fazer, porém... Até onde tu quer chegar também com isso. Quero ir para lá para aprender o inglês, vou focar 100%. Não, eu quero aprender uma nova profissão. Não, eu quero, sei lá, me divertir, quero viajar mais. Eu acho que tem que ter um alinhamento da onde tu quer chegar, porque senão tu te perde no meio do caminho. Exato. Então, a gente veio aqui contar pra vocês como é que foi nossa expectativa e realidade, né? O que a gente pensou lá 1 ano e meio atrás antes de vir pra cá e o que de fato aconteceu, o que não aconteceu. Então, primeiro... Partindo de qual? Partimos da moradia? Pode ser, moradia boa. Moradia o pessoal tem muito... Ainda mais aqui em Dublin, que todo mundo sabe que tá vivendo uma bolha e já faz tempo. E é bem complicado de arrumar residência, então acho que é um ponto bem importante. Mas na minha cabeça, mesmo vendo todos os grupos de redes sociais, enfim, eu achei, não, a gente vai chegar em Dublin e a gente vai conseguir uma casa só pra nós. Né? A gente via falando sobre dividir casa e tal. Eu falei assim, não, mas ok. Dividir 2 meses, ok, mas depois a gente vai ter a nossa casa. Depois a gente vai chegar lá e a gente vai encontrar um lugar só pra nós. Porque não, né? Então, tipo, a gente vai conseguir, não deve ser tão difícil assim, né? E aí a gente já tá aqui 1 ano e meio e a gente não achou uma casa só pra nós. E tipo, mas claro que a gente teve a oportunidade, óbvio, só que como todo mundo sabe, a gente cuidou de uma casa e de um hostel, e em troca do nosso serviço, a gente ganhava o desconto total do pagamento, então a gente não pagava para morar, então a gente sempre entrou nesse conflito de saímos daqui para pagar o preço em uma acomodação só para nós, que é bem alto, digamos de passagem, vai de 1.500 a 1.700 euros para morar sozinho, e aí só sobe, né? Então a gente entrou nesse impasse, mas tivemos 2 oportunidades, eu acho, para ter uma casa só nossa. Vamos falar assim, tá? Vou ser sincera. Nos primeiros 2, 3 meses, a gente de fato tentou muito encontrar uma casa só para nós. Só que a gente veio logo depois que abriu tudo, né? Abriu o país. Então, assim como nós, tinha muitas pessoas esperando para vir. Então, realmente deu um boom, né? Uma demanda muito alta. Então, nos primeiros meses, a gente de fato não encontrou. Então, a gente, foi morando em casa compartilhada. Quando a gente estava 3 meses aqui, surgiu essa parceria, né? Da gente estar administrando uma acomodação estudantil em troca de ter o nosso quarto de casal. E que para nós foi muito vantajoso, porque assim, a gente estava vendo o quão dificultoso estava sendo achar acomodação e a gente conseguiu acomodação de graça. E ainda mais em Dublin, tipo, impossível. Então a gente não pensou 2 vezes e a gente topou esse desafio.
E aí entrou e a gente ficou um tempão, Exato. né? E a gente ficou, quando a gente tava completando mais ou menos um ano aqui, a gente pensou, tá, ok, tá muito bom financeiramente, porém a gente tá sentindo muito a falta de ter o nosso espaço, né? Porque a gente, querendo ou não, já morava juntos no Brasil. Então a gente já tá há muito tempo e querendo ou não, é diferente a rotina de um casal. Ainda mais e que a gente dividindo casa. ficou num hostel que era rotativo, então a alta rotatividade de pessoas era muito grande. Exato. Então a gente morou no mínimo, chutando baixo, aí uns 300 e poucas pessoas que rodaram na nossa casa. Então, tipo, sim, é bastante gente. Então em um ano a gente morou com mais de 300 pessoas. Então, ao mesmo tempo, foi legal a troca de experiência e conhecer muita gente e não pagar acomodação. Porém, a gente começou a sentir mais o peso de ter um lugar só nosso. E onde foi, a gente resolveu procurar novamente. Encontramos duas opções, né? Não considero, nossa, acharam 1000 opções. Não, a gente encontrou duas opções. Uma era 1.800 euros. Eu, particularmente, acho muito caro tu pagar dinheiro pra pouco. 1.800 euros num estúdio, mas conhecemos casais que pagam. E tá tudo ok. E tá tudo certo, cada um, né, sabe? Por exemplo, tem gente que prefere pagar o dobro, porque assim, hoje tu paga pra um casal uma média de, tu acha mais afastado por 1.000 e mais aqui na região do centro em torno de 1.200 e 1.300. Então tem gente que a gente conhece que prefere pagar 1.800, 1.900 e ficar sozinhos, mas não é o nosso caso. Analisando financeiramente, a gente achou que compensava continuar dividindo casa. Mas daí a gente tá dividindo com bem menos, a gente divide com um casal e uma mulher. A gente divide a casa com mais 3 pessoas, então tá né? Suave hoje. Nossa, é muito bem tranquilo, nem parece que tem ninguém. E a gente tá pagando um valor que a gente considera um valor também abaixo da média de mercado, né? A gente tá pagando bem, graças a Deus. E então essa foi uma das primeiras expectativas e realidades. Que na minha cabeça, a gente vai encontrar um lugar, e a gente chegou aqui e estamos até hoje morando, compartilhando casa. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que tem, pra mim, não sei se tu concorda, tem muito a ver com a língua, com o inglês. O inglês é foda. Não, o inglês é... Ai, tá, fala aí, conta. O que tu achou que foi? Eu achei que eu ia estar fluente em 3 meses, né? Tá, vamos lá. Porque, tipo assim, vamos ser sinceros, quando tu pensa, tô indo pra outro país, vou fazer uma imersão de 100%, né? Tipo, 100% mesmo. Tipo, todo mundo vai falar, as placas na rua são em inglês, no mercado é em inglês, as pessoas vão falar comigo em inglês, na escola vai ser tudo em inglês. Isso era o quê? Isso é a minha realidade. Aí quando eu cheguei na escola, metade da turma era brasileiro. A minha casa que eu morava, todo mundo era brasileiro. No meu serviço que eu trabalhei, tinha um monte de gente brasileira. Daí eu comecei, vou nos lugares comer, vou num mercado, vou numa cafeteria, quem tá me atendendo também é brasileiro. Então daí eu comecei a ver que não era só o inglês, entendeu? Então, tipo assim, eu teria que me esforçar muito mais para me realmente ter essa imersão. Exato. Um pouquinho, minha régua não foi tão baixa assim que nem a Não, mas é por causa que eu falo de 3 meses, porque a gente ficou 3 meses em Dubai e a gente evoluiu absurdamente. Porque a gente morava numa casa que o pessoal falava inglês, na rua ou era árabe ou era inglês, então tu tinha que se virar nos 30. E a gente chegou em Dubai zero. Sinceramente, zero. Aí quando a gente chegou então, aqui... Então a gente se desenvolveu muito rápido porque a gente foi obrigado. A gente precisava conseguir saber as coisas mínimas. Mas aqui... Então nossa evolução foi grande, assim, foi rápida. Aqui eu achei que ia ser no mesmo abatida e realmente não foi. Exato. Então só por isso, mas... No meu ponto de vista. Quando eu estava no Brasil, eu pensei, com 6 meses meu inglês vai estar bom. E vamos falar assim, com 6 meses o inglês estava bom. Claro que tá, viajar, tudo, comparado com o inglês que eu cheguei aqui, óbvio que estava muito melhor. Mas vou palestrar, vou escrever um e-mail, tipo assim, negociando, não. Exato, mas eu achei que ia estar, tipo assim, num nível que eu ia estar, nossa, mega fluente. E não é isso que aconteceu, a gente tá aqui 1 ano e meio. Agora quem se desenrola... E eu costumo, tipo assim, hoje eu sou muito contente com o meu inglês. Tipo, eu converso de tudo, mas aquilo que eu já comentei em outros vídeos, às vezes quando entra num vocabulário muito específico, coisas que não são do meu dia a dia... bati o carro ou estraguei uma peça no meu carro, aí esquece. Não faço ideia, entendeu? Então vou ter que olhar, vou ter que pesquisar. Vai falar num contexto geral, estragou alguma coisa no motor, mas o que no motor especificamente... Não, só vai dizer, porque é bem específico mesmo. Então, eu não posso me considerar que meu inglês é igual ao inglês do nativo.
jamais, não é. Mas a gente entendeu? se considera feliz porque hoje a gente entende bastante, né? Então, tipo, antes quando eles falavam, a gente ficava até com medo, assim, dava um E uma congelado. coisa legal aqui é porque, assim, Dublin é uma cidade muito multicultural. Então, aqui tem gente de muitos lugares, né? E acaba que tu te acostuma, né, a escutar vários sotaques diferentes, vários acentos. Então, isso é bom também, né? Então, só a questão do tempo, expectativa e realidade, não. Com 6 meses, meu inglês estava ali, ó, engatinhando ainda, tava um pouquinho melhor. E eu achei, não, com 6 meses vou estar super E falando. claro que aqui entra um outro ponto. Tudo também vai depender de ti. O quanto que tu te expõe ao inglês. Exemplo, se eu tô aqui, eu não quero falar português com ninguém, é de ti, tá ligado? Tipo, a gente não teve esse... Pra nós isso é difícil. É muito Eu não difícil. consigo Tu vê falar um inglês grupo, com Everton. tu vê um grupo de brasileiro, tu automaticamente vai falar português. Mas, se tu quiser te manter em inglês, aí é contigo, entendeu? E aí a tua evolução vai ser maior realmente. Então, Com certeza. Amizades também, se tu conseguir ficar num círculo. A gente, querendo ou não, não é um exemplo nesse quesito, porque o nosso círculo de pessoas são mais brasileiros e no trabalho, aquilo que a gente comentou, e na escola, às vezes, boa parte do pessoal é brasileiro também. Mas é o que a gente sempre fala, tipo assim, a maioria que vai te ajudar é os brasileiros. A maioria que vai te dar um suporte na casa também é os brasileiros. Então a gente não vem aqui falar que não convive, não isso. Não, bem pelo é contrário. Uma comunidade tipo, forte é muito e grande bom, tá aqui. ligado? Tá no meio só de brasileiro, porque é gente da gente, né? Mas o que eu digo é tipo assim, o teu esforço. O quanto tu tá te esforçando para aprender o inglês, tipo, estudando mesmo, tentando praticar mais, falar mais. Então acho que isso é muito individual de cada um. Exato. E lembrando que a gente tá vindo aqui falar das nossas expectativas e realidades. Pode ter gente que chegou aqui em 6 meses e que conseguiu ficar fluente. E até tem amigo o inglês, nosso, cada um tem o seu tempo. O nosso tempo foi diferente do que a gente achou que seria. Exato. E então vamos pro próximo passo. Ok, falamos de acomodação, da língua, né? O trabalho, será? Trabalho. Trabalho é foda. Que eu acho que tem muito a ver com a língua também, né? Tem, porque quanto mais desenvolvido tu tiver na língua, menos esforço tu vai ter que fazer. Melhor vai ser, né? E tu as vai oportunidades são melhores. Oportunidades. Porque como é que tu vai pegar numa empresa ou algo mega formal se tu não consegue falar direito? É meio que lógico, né? A gente vai contar nossas experiências. Eu cheguei aqui 5h30 da tarde, nós chegamos aqui, 6h30 eu tava dentro de uma cozinha lavando pilhas e pilhas de louça. Comecei como que te importa? Porque não precisava falar muito inglês. Então essa foi uma entrada minha. A Raquel, depois de uma semana, conseguiu 9 também... dias, com 9 dias eu comecei. Aí começou de food runner. Também não precisa ter o inglês, mas já tem um contato a mais com os clientes. Então isso também já vai ajudando até no vocabulário. Mas a gente iniciou nos primeiros, assim. E o que eu achei, consequentemente, tipo assim, uns 6 meses meu inglês vai estar melhor, uns 6 meses eu vou estar numa vaga melhor. E não foi bem, até foi, mas não como eu imaginava, porque eu imaginava, de repente com 6 meses eu já vou procurar um emprego na minha área. Não, né, no linda? banco, né? Não, né, linda? Tu não vamos vai. Vamos fazer uns consórcios, vamos vender uns piques. Não foi assim, né? Não foi Mandei umas assim capitalizaçãozinhas, passa cartão. Mas com 4 meses aqui, sim, eu ganhei uma promoção, né? Então eu saí de food runner e passei para um cargo de waiters, que aqui eu considero muito bom o salário. Então, até hoje, a gente foi trabalhar em office, a gente conseguiu trabalhar em office aqui. A gente nunca comentou aqui, mas eu trabalhei, a Raquel também, tipo, na mesma empresa. Exato. E eu cuidava das mídias sociais ali e a Raquel cuidava do financeiro. E então, eu cuidava foi do muito legal. financeiro e a parte de atendimento aos Muito parceiros também, né? Então, foi uma experiência legal. Foi um período 3 curto. meses. Foi 4, eu fiquei 4 meses. E teve gente que falou, como assim? Tu vai sair do office para trabalhar num lugar que tu tá lá bem sentadinha no computador para continuar trabalhando no restaurante de waiters? Eu falei, sim, eu vou fazer Mas aí é o que a isso. gente disse lá no início, o propósito de cada um. Como no office a gente falava muito em português, porque a gente lidava com as agências de intercâmbio do Brasil, Exato. A gente não praticava muito o inglês, né? Então, o que eu pensei? Poxa, eu vim até aqui do outro lado do mundo. Passar um trabalhão aqui para aprender essa língua. Para aprender o inglês. E se eu for desenrolar. ficar trabalhando só falando português, meu inglês não vai evoluir. E querendo ou não, a gente veio aqui para isso, para aprender o inglês,
para evoluir, para viajar. Então, claro, são várias coisas que a gente veio, mas 2 coisas que fizeram eu decidir por isso foi: primeiro, eu vou estar praticando meu inglês o tempo todo, falando com cliente, com colegas, enfim, e não só português, como acabava sendo no office. E segundo, porque minha hora é tipo 5, 6, 7 euros quase a mais do que era trabalhando no office. Isso é uma coisa que a gente vê muito aqui e a gente acha engraçado, porque no Brasil a gente não acontece isso, né? Porque daí aqui tem a qualidade que a gente fala, né? Aqui no Brasil não tem, então isso assusta pra nós também. Tipo, aqui qualquer posição tu vai ter a mesma oportunidade de... Os caras trabalham de médico, na verdade, acho que eles advogado, até enfim, valorizam, banco. porque querendo ou não, geralmente é um trabalho que tu vai trabalhar sábado, domingo, É mais sexta, pesado. que tu vai trabalhar de noite, que é o horário que geralmente as pessoas gostariam de estar descansando. Então eles até te pagam uma hora mais alta em função disso. E sim, eu escolhi primeiro pelo inglês, segundo pelo salário. Porque daí a gente estava no nosso propósito também de questão de dinheiro que a gente montou, que daí faz parte lá do planejamento que a gente tinha comentado, que a gente queria chegar num teto X de valor. Então esses trabalhos, eu como chefe, depois que eu passei de kit porter era chefe e a Raquel como waiters, a gente ia conseguir chegar nesse teto e que a gente ia falou. conseguir juntar mais rápido o que a nossa meta do que a gente trabalhando no escritório. Então, referente a trabalhos, saiu diferente do imaginado, porém, eu acho que em foi valor bom. foi ok, a gente conseguiu cumprir o que a gente queria, o objetivo foi cumprido. Mas questão de oportunidade, depois a gente começou também a se debater, que nem a Raquel fez algumas entrevistas para passar para uma área diferente, a gente se debateu que a gente não tinha o passaporte. E isso também foi Exato. Então, assim, teve um certo uma coisa momento... que saiu de diferente que a gente imaginava. A gente não achou que o passaporte era tão valioso assim. Exato. E a gente foi entender. Na verdade, no Brasil a gente nem pensava, acho que nem sabia direito sobre isso, né? Sobre uma dupla cidadania, enfim. E aqui a gente chegou aqui e já ouviu todo mundo falando sobre isso. A correria e a atrás de gente visto, realmente entendeu o quão valioso isso é, né? A gente, no fim, tá ainda fazendo pesquisa, né? Enfim. Mas a gente não tem nada muito certo, tipo, tem direito, não tem direito. Então a gente tá na parte bem inicial de pesquisas. Mas, o que acontece? As empresas, elas querem alguém que possa trabalhar full time e a gente, com visto de estudante, só pode trabalhar part time. Então é isso que acaba, às vezes, muitas vezes, atrapalhando, porque eu apliquei, né, em sites, enfim, mandei meu currículo, o RH entrou em contato comigo, mas quando visto, acaba negando. do visto, não, mas essa vaga não dá pro teu tipo de visto, só dá pro tipo tal e tal. Então eu até parei de aplicar para essas vagas, até pra gente, uma abelha, até pra gente não ficar se frustrando, porque tipo, a questão do visto não tá na minha mão, eu não vou ter como mudar isso, então eu sigo, né, ali, mas eu achei que seria mais fácil trabalhar na área aqui depois que o inglês estivesse melhor, e mesmo depois do inglês melhor, eu senti essa dificuldade em função do visto. Então, 3 pontos planejados, os 3 saíram diferentes do imaginado. Mas não saíram ruim. É isso que a gente quer dizer, que não é que vai ser ruim, mas é caso que às vezes tu cria uma expectativa e não acontece. Né? O que eu penso, sabe, sobre tudo isso? Por isso que a gente fala que o intercâmbio é muito mais do que só aprender um idioma. Tem muito a ver também com aprender a ser mais resiliente, né? Aprender a se reinventar, porque a gente veio com uma ideia na cabeça, chegou aqui, várias coisas foram acontecendo até na diferentes. profissão, vamos supor, todo mundo sabe, trabalhava em banco, a Raquel em banco, a gente tinha muito comercial. Essa é a nossa veia. Pô, aqui de trabalho, lavei louça. Eu já sabia que ia ser um ponto, mas tipo assim, eu pensei que ia ser um start. Aí depois virei chefe. Pô, quem imaginou que eu ia virar chefe? Ainda mais na Europa. A Raquel, pô, virou waiter, pô, ganhando bem pra caramba comparado às outras profissões. E tipo, saiu, né, de diferente do que a gente imaginou, mas mesmo assim foi legal. A experiência é muito boa, né? A resiliência que a gente cria, né? Exato, então é muito sobre isso também, sabe? Que aqui a gente aprende muito sobre se reinventar, muito sobre
remanejar as rotas. Então a gente tinha um plano e a gente teve que aprender de forma rápida também, porque aqui a gente não tem muito tempo para pensar. Então às vezes, se eu vejo no Brasil, a gente fica, eu quero fazer isso, e tu fica às vezes meses pensando, mas será que eu faço, será que eu não faço? E aqui a gente tem esse senso mais de imediatismo, sabe? Querendo ou não, tu é obrigado a refazer os planos de forma rápida, porque as coisas estão acontecendo e tu não pode ficar esperando e pensando na vida, entendeu? Então isso eu acho uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, sabe? De ser mais prático, de tomar decisões mais rápidas. E até agora aqui entrou um ponto aqui também que passou na minha cabeça, que até com dinheiro a gente soube lidar melhor aqui no intercâmbio, muito. Né? Absurdo, assim, cartão de crédito a gente nem usou mais depois que saiu do Brasil. Eu não pensei, isso não estava no meu planejamento, mas foi uma dos maiores aprendizados, eu acho. Lidar com o dinheiro, até porque como a gente recebe... Muda a nossa cabeça por hora, como lidar com o dinheiro. A gente recebe por hora, a gente acaba virando empresário de nós mesmos. Então, quanto mais horas tu trabalha, mais tu ganha. Então, tu dá mais valor também, tu vê uma roupa ou tu vê algo que tu quer comprar, mas é X. Mas isso aqui é tanto da minha hora. Me esforcei tanto para trabalhar para ganhar essa hora, não vou pagar aqui. Então, lidar com o dinheiro foi uma coisa muito boa que a gente aprendeu aqui. Tu aprende bem isso, assim, tu aprende a viver por hora. Porque tudo tu faz essa analogia, sabe? Tu vai comprar e tu fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar meia hora pra comprar isso. Não quero. E no Brasil a gente não tem muito, talvez porque a gente tem o salário cheio, né, no fim do mês, a gente não faz tanto essa associação, né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente nem dá tanto valor ao dinheiro ou ao esforço, ou a gente não dá valor ao esforço para ganhar aquele dinheiro, né? A gente sabe que vai estar lá no fim do mês, vai estar lá e é isso aí. E aqui, não, aqui é bem isso que o Everton falou. Eu acho que aqui a gente aprende a ter uma cabeça mais de empresário, no sentido que tu é que vai fazer, tu vai decidir ali o quanto que tu vai trabalhar na semana, o quanto que tu trabalhar na semana vai ser proporcional ao quanto que tu vai receber. Não vai ser indiferente do que eu trabalhei ou não, eu vou receber no fim do mês. Não. Né? Então, tu aprende também essa relação diferente, assim, eu acho que é muito interessante. E também o fato de tu fazer tudo à vista, né? Porque não tem, tu tem o dinheiro, tu foi lá e comprou. Tu não tem o dinheiro, tu não comprou. E querendo ou não, a gente, no Brasil, tinha muito aqueles costume do cartão, né? Então, às vezes, nem precisava, o dinheiro tava na conta. Não, passa no cartão. Fazem 2 vezes, fazem 3. Aí, quando vai vendo 2, 3, 4, vai somando. Mas é pouquinho. De pouquinho em pouquinho, quando vem uma fatura gigantesca. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, é a realidade de muitas pessoas no Brasil. E aqui a gente perdeu esse hábito, que eu achei muito bom. E eu acho que a outra parte é a questão de documentação. Eu acho que a gente, quando saiu do Brasil, a gente já não achou que ia ser tão difícil na arrancada ter todos os documentos. Eu acho que a documentação foi outro fator diferente. Ninguém me contou. Isso eu posso dizer, ninguém me contou. Porque a única coisa que a agência de intercâmbio na época falou para nós quando vocês chegarem, vocês vão ter o período de 3 meses para se regularizar os documentos. Ponto. Ninguém falou. Vai ser fácil chegar lá, é só chegar, apresentar a documentação e deu. Só que a gente não sabia que era um documento para cada coisa. Exato. O JNIB serve para isso, o PPS que depende da carta da empresa para te dar a entrada para te conseguir receber teu salário cheio. E isso estava totalmente atrelado, exato. Por exemplo, eu não sabia que para trabalhar eu tinha que ter o PPS e que enquanto eu não tivesse o PPS, muitas empresas não iam nem me dar o emprego e algumas que ainda te dão o emprego, a condição é que eles só vão te pagar quando sair teu documento. Então a gente ficou uma média de 45, 50 dias, que é o tempo que levou para sair os nossos documentos. A gente ficou nessa média de tempo só gastando em real, porque a gente não recebeu 1 centavo em euro enquanto não ficou pronto os documentos. Até a dica que a gente dá é realmente vem bem preparado, porque os teus 2 primeiros meses ali, até 3 meses tu vai ficar enrolado ainda. Os 2 primeiros meses é onde tu mais vai gastar. Em real, então acho que é bom vir bem preparado. Então, gente, esses foram os 4 principais pontos, né? Que a gente imaginou que seria de uma forma e chegando aqui foram diferentes.
E a gente veio contar um pouquinho pra vocês, né? Nossa expectativa e realidade. E a gente falando aí a real situação que aconteceu com nós, né? Então, tipo, é a nossa realidade. Então, que fique bem claro que isso aconteceu com nós, é o nosso ponto de vista. Mas a gente quis trazer aqui da melhor forma possível e de uma forma bem realista, né? Porque é o que a gente passou na pele. Então, se vocês gostam desse vídeo, gostam do jeito que a gente passa essa mensagem para vocês, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, não custa nada e nos ajuda muito a trazer mais conteúdos, né? Desses para vocês. E a gente sempre vem aqui fazer um bate-papo sem script, abre a câmera e vem conversando sobre a realidade aqui para passar o máximo, né? De verdade para transparência para vocês, né? Do que um texto pronto, uma coisa tipo mega elaborada. Então tá, falou! Tchau!